palavra, que esse culto alcance muitas pessoas. Quando o Espírito Santo quer falar conosco, isso é algo muito precioso. É o que há de mais precioso. Então, queridos, esse tempo de pandemia, que nós estamos ficando muito em casa, eu não sei vocês aí do outro lado, mas nós aqui, nós temos feito algo que normalmente na nossa rotina não dá tempo de fazer. Então, nós temos assistido filme, nós temos assistido algumas séries, né? A gente vai selecionando as coisas, tem filme que a gente começa a assistir e aí a gente para, porque a gente percebe que tem coisas ali que não vão nos alimentar, que não vão ser boas de alguma forma para nós, né? E as séries também é a mesma coisa. Mas tudo Deus usa, né, para nos ensinar, para falar conosco. Quando a gente pede para Ele. E ontem, em uma das séries que a gente está assistindo, aconteceu um fato, né, que era uma situação de uma pessoa que tem problema de vício, é um adicto, né? Que tem problema com drogas, com uso de drogas, com abuso de drogas e bebidas. E num determinado momento do filme, esse artista, ele vai para uma reunião que é tipo um Alcoólicos Anônimos, uma reunião de AA ou de NA, né? Que é o Narcóticos Anônimos. É tipo isso. Eu não sei que nome que recebe lá nos Estados Unidos, porque o filme é de lá. Mas esse artista, que é adicto, ele tá nessa reunião. E aí, nessa reunião, nessa conversa, Deus começou a falar comigo. Porque houve um momento em que foi falado a respeito de juízo e de condenação. E aí o que foi dito lá? Esse personagem, que é adicto, ele estava se sentindo culpado de ter tido uma recaída. Então, ele chegou naquela reunião ali, muito assim, revoltado, decepcionado com ele mesmo, muito entristecido com ele mesmo, muito sem esperança. E ele chega ali naquela reunião e ele começa a desabafar naquele grupo e ele diz assim, que ele estava se sentindo culpado e condenado. E aí, durante aquela conversa, o que foi falado ali? Que nós não podemos nos julgar dessa forma. As escrituras, elas nos ensinam que nós devemos nos examinar e nos corrigir. As escrituras, elas falam que nós não devemos exercer julgamento, nem sobre as pessoas e nem sobre nós mesmos. É claro que a gente tem que se analisar. Esse é o tempo. Nós precisamos nos analisar, nos julgar, entre aspas, para a gente poder se perdoar, para a gente poder se consertar antes que venha o juízo de Deus, né? Mas, o que acontece? Nessa sessão ali de terapia em grupo, foi falado isso, que nós não devemos nos julgar. Por quê? Porque quando nós nos julgamos, nós não só nos julgamos, ou quando a gente julga outra pessoa, a gente não simplesmente julga, a gente condena. O nosso julgamento vem com condenação. E aí o que eu quero dizer para você? O que acontece? E foi aí que o Senhor começou a falar comigo. O Senhor me deu uma visão na hora. O Senhor me deu uma visão de uma pessoa que já tinha passado por um tribunal de júri, uma pessoa que já tinha passado pelo tribunal de júri e já tinha sido condenada. Sabe quando um juiz bate o martelinho ali
condena a pessoa e libera uma pena para a pessoa. E aí a pessoa é levada em cárcere. Deus me mostrou em fração de segundos essa cena. E o Senhor falou assim: é assim que vocês fazem com vocês mesmos quando vocês se julgam. Vocês se julgam, mas vocês não se julgam com justiça. Vocês se julgam e se condenam. Quando vocês julgam alguém, vocês não têm o poder, a capacidade, a visão completa para julgar com justiça. Então vocês julgam já condenando as pessoas. Então, quando nós exercemos julgamento, isso é muito perigoso. Porque normalmente o nosso julgamento não vem com absolvição, não vem com misericórdia e não vem com justiça. A gente é sempre imparcial. Não, a gente toma parte. Ou por um lado ou por outro, porque o nosso coração é enganoso. Então nós não conseguimos julgar com imparcialidade, que seria a justiça de Deus. Quando a gente julga, a gente usa preconceitos nossos, que já estão implantados no nosso coração, na nossa mente, desde a infância. Quando nós julgamos, nós não conseguimos ser imparciais. Nós julgamos com preconceitos, nós julgamos com o coração, então a gente tende para um lado, a gente tende para o outro. Então Deus nos ensina que a gente não tem condição de justiça mesmo para poder julgar as pessoas, nem a nós mesmos. Nem a nós mesmos. Então, quando a gente se julga, a gente tende a condenar. E uma pessoa condenada, uma pessoa que já vai ser levada para o cárcere, que foi o que Deus me mostrou ontem. O que acontece com essa pessoa que já foi condenada? Queridos, uma pessoa condenada, ela já não tem mais esperança. Acabou a esperança dela ali, ela vai ter que cumprir pena. Uma pessoa que foi condenada, ela não tem mais como agir, ela fica impotente. O que acontece com as pessoas que estão presas lá dentro das cadeias? Essas pessoas, elas estão com a vida delas paralisada. Assim, das coisas naturais. É claro que elas podem encontrar Jesus lá dentro, elas podem orar, elas podem ler a Bíblia, mas o que eu quero dizer? A vida delas aqui fora ficou paralisada. Então, uma pessoa condenada, ela perde o poder dela de ação, ela perde a esperança, ela perde a oportunidade de começar de novo, sendo que a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor renova as misericórdias dele para nós todas as manhãs. O que Deus está falando aqui pra gente? Que todas as manhãs a gente tem uma oportunidade de começar de novo. E aquilo que a gente errou, a gente tem a oportunidade de acertar. É oportunidade. Mas a pessoa que já foi condenada, ela já foi julgada, ela já foi sentenciada, ela não tem mais essa oportunidade. Então, quando nós condenamos a nós mesmos ou nós condenamos os outros, nós estamos tirando de nós mesmos ou dos outros a oportunidade de começar de novo, a oportunidade de acertar, a oportunidade de se corrigir, a oportunidade de fazer melhor. E aí, voltando lá na situação do filme, o que aconteceu com aquele personagem, com aquele adicto que estava se sentindo condenado? E aí o terapeuta falou sobre isso. A pessoa que se sente ali condenada pela sociedade ou por ela mesma, ela diz assim: puxa, eu caí de novo. Pra mim não tem jeito. Essa é a condenação. Quando a gente diz pra gente mesmo: pra mim não tem jeito. Pra mim não tem mais jeito. Eu não valho nada. A minha vida não vale a pena. Eu sou um fraco mesmo.
Eu sou uma pessoa que não tem mesmo valor para ninguém. Aí, quando a pessoa se enche de derrota, quando a pessoa se sente fracassada, fraca, a um ponto de não ter mais recuperação para ela, o que ela faz? Ela vai ali e fuma de novo. Ela vai ali e usa droga de novo. Afinal, o que ela tem a perder? Ela não tem mais nada a perder, ela já se condenou. Alguém já condenou ela. Então, se eu não tenho mais nada a perder, porque eu acho que não tem esperança para mim, porque eu acho que eu não valho nada, porque eu já fui condenado, sentenciado por mim mesmo, ou os outros fizeram isso comigo, então eu vou ali e caio, fumo de novo, cheiro cocaína de novo, bebo de novo. Queridos, eu quero te falar. O Senhor falou muito claro isso no meu coração. Nós não estamos aqui para nos condenar e nem condenar ninguém. Nós precisamos entender que as misericórdias do Senhor são para nós. E elas se renovam a cada manhã. Se você caiu ontem, se você errou ontem, se você falhou ontem, hoje basta você se examinar, reconhecer que errou, reconhecer que sozinho você não consegue mesmo, que você precisa mesmo da ajuda de Deus e falar com Ele e pedir perdão para Ele. Porque hoje o sol acabou de nascer, as oportunidades do Senhor acabaram de se renovar. E nós não podemos tirar a esperança, nós não podemos tirar a oportunidade de renovação de nós mesmos e nem de ninguém. Por isso, nós não podemos ser juízes de nós mesmos e nem de ninguém. Haverá um dia, a palavra de Deus diz assim: busque ao Senhor enquanto ainda podemos encontrar. Esse dia é hoje. Haverá um dia em que Jesus vai voltar. Haverá um dia em que nós seremos julgados. Mas esse dia ainda não aconteceu. Esse dia não é hoje. Então nós não podemos antecipar o julgamento e ainda tomarmos um papel que não é nosso, de juiz. Nós temos que nos preparar para o juízo. Nós temos que nos preparar para o julgamento. Mas enquanto nós temos vida, amado, há oportunidade para nós. E ninguém neste mundo, nem você mesmo, pode se dar o direito de tirar a tua oportunidade de se corrigir. Ninguém pode tirar a tua esperança, nem você mesmo. Então, quando isso estiver acontecendo na nossa vida, que nós estivermos nos sentindo condenados, julgados, sentenciados, sem esperança, entenda que é o diabo falando na tua vida, é o diabo te condenando pelo teu passado. Quem condena a gente pelo nosso passado não é Deus. Deus não julgou ainda. Hoje Deus ainda tem disponível para nós uma palavra que se chama arrependimento. E esse arrependimento só vem de Deus, não vem do diabo. Amém. Então, querido, se você estiver se sentindo condenado, fracassado, se você estiver se sentindo sem esperança, levanta a tua cabeça e não permita e manda esse espírito maligno sair da tua vida no nome de Jesus. Não aceite ele. E ele usa a boca de pessoas. Ele usa situações. Porque ele não tem corpo. Ele é um espírito que anda vagando por aí. Ele não tem voz, ele não tem corpo. Então ele usa pessoas para te julgar. Ele usa pessoas com o coração disponível naquela hora para te julgar e para te condenar. Mas não aceite
aceite julgamento de quem não é juiz sobre a sua vida. Não aceite. Levanta a tua cabeça, se arrependa, se agarre na oportunidade que Deus está te dando e começa de novo. Se você caiu ontem, começa de novo hoje. Basta um arrependimento, querido, deixa eu te falar uma coisa. Basta um segundo seu, um flash seu de arrependimento, que Deus te perdoa. Deus te renova. Um flash de arrependimento já é suficiente para Deus. E outra coisa que eu quero te falar nessa manhã. O Senhor fala assim, que Ele é o bom pastor e que Ele deixa as 99 ovelhas no aprisco para ir atrás daquela ovelha perdida. Deus falou isso comigo hoje de manhã. Aí o pastor vem e coloca o louvor que fala sobre a ovelha perdida. Fala sobre deixar as 99 e ir buscar a ovelha perdida. E nós, pastores, somos chamados para isso também, para sermos como Jesus. E você é chamado para isso também, buscar a ovelha perdida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor aqui fala sobre a ovelha perdida, não fala sobre o bode perdido. O Senhor busca aquele que é ovelha e que se perdeu. Seja ovelha, não seja bode. Porque se você for bode, Deus não precisa sair correndo atrás de você. Eu, o pastor, não precisamos sair correndo atrás de você. Sabe por quê? Porque ovelha é aquele que é manso. Erra, é falho. Dá carrapicho na ovelha, dentro ali da lã da ovelha, dá carrapicho. Quando você vai tirar o carrapicho que está incrustado lá dentro do pelo da ovelha, gente, aquilo é fedorento. O carrapicho, ele incrusta lá dentro do pelo. Quando você vai tirar aquilo, a mão fica com fedor durante dias. Sabia que é assim que acontece com a ovelha? E o Senhor nos compara com ovelhas ou bodes, né? Querido, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós vivemos num corpo corruptível, com tendência ao pecado. Nós temos que lutar contra essa tendência todos os dias da nossa vida. Mas a ovelha é mansa. A ovelha ouve a voz do seu pastor e fala, opa, meu pastor tá ali. E ela vai atrás do pastor. O bode não, o bode é independente. Ele quer ser independente. E outra coisa, o bode dá coice nas ovelhas. O bode, ele não faz esforço para manter o rebanho junto. Ele dá, coice e manda para fora, manda para lá. Aquelas ovelhas que não cedem ao interesse dele. Tem pessoas que às vezes dão coice em mim e no pastor. Por quê? Porque nós não estamos cedendo aos interesses dessas pessoas. Essas pessoas, para nós, não estão ouvindo a nossa voz. Estão agindo como bode. Nós não precisamos correr atrás dessas pessoas. Agora, aquele que é manso, o Senhor mesmo busca. E o Senhor traz. Então, queridos, em nome de Jesus, que hoje, nessa manhã, nós possamos ser libertos de duas coisas. De nos condenarmos a nós mesmos, de condenarmos os outros e de agirmos feito bodes. Que possamos ser ovelhas. O Senhor vai tirar o nosso carrapicho. Às vezes a gente adoece,
Às vezes a gente tá fraco. A ovelha é assim, ó. Ela cai dentro de um buraco, ela fica quietinha lá dentro. Por que precisa de pastor? Para ir lá arrancar ela de dentro do buraco. Senão ela morre dentro do buraco. Então, isso acontece com a gente. Às vezes a gente tá sozinho, quietinho. Mas o Senhor, Ele nos promete que Ele vai buscar a ovelha perdida. Amém? Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês reflitam nessa palavra que o Senhor liberou, colocou no meu coração. Desde ontem, o Senhor está falando comigo e confirmou agora de manhã. Então, que você ouça, reflita e leve isso no seu coração.